Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 4 de setembro de 2025, uma quinta-feira. E nós estamos começando, nesse momento, a nossa penúltima edição desta semana do Desperta. Uma semana que foi marcada como aquela em que se iniciou o julgamento das acusações contra as pessoas que tentaram, em 2022 e 2023, golpear as instituições brasileiras para que Bolsonaro se tornasse um ditador, governando contra a vontade expressa das urnas que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva depois de uma campanha infamante contra o sistema eleitoral brasileiro. Ontem foi o dia da defesa dos últimos 4 réus do chamado núcleo crucial, ou núcleo 1 da trama golpista, apresentarem as suas alegações finais para os 5 ministros que compõem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Foi um dia em que as defesas técnicas finalmente apareceram e, entre as razões comuns, sempre as mesmas, ou seja, a tentativa de desqualificar a delação premiada de Mauro Cid, a tentativa de estabelecer uma desvantagem para as defesas em relação à possibilidade de acessar documentos que integram o corpo do conjunto probatório desse processo. Mas a carruagem seguiu e agora a próxima etapa, na semana que vem, na próxima terça-feira, já é a apresentação dos votos dos ministros, começando pelo ministro Alexandre de Moraes, que será seguido depois pelo ministro Flávio Dino, que é o mais novo integrante da primeira turma. Após isso, o ministro Luiz Fux, ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, essa que julga as acusações contra Bolsonaro e o seu bando na presidência da República, né? Então, hoje o nosso foco está baseado sobre esses temas e é sobre isso que a gente vai falar durante todo o nosso programa de hoje, né? Deixa eu chamar meu companheiro Alex aqui. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. Bom dia, comunidade. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza. Assistiu o julgamento ontem, né, Alex? Ficou o dia inteiro aí? Sim, fiquei o dia inteiro. Eu gostei muito. O julgamento ontem teve aquela defesa do general, se eu não me engano, aquele rapaz que falou da sogra, aquele foi o que mais me chamou a atenção. Ele colocou o Bolsonaro mais na fogueira do que já tá, falando sobre que tinha realmente o golpe, que o Bolsonaro era o cabeça de tudo. Então, agora eu tô ansioso para os votos dos ministros semana que vem. Nisso, acho que eu não vou nem conseguir dormir nessa semana, Panuso. Ô, louco, não precisa tanto, né? Isso é como aquele dia em que o Palmeiras vai enfrentar um timão, assim, 15 de Piracicaba, Uberlândia Futebol Clube, e o pessoal fica nervoso. Mas vai dar tudo certo, viu, Alex? Tomara. Inclusive, ontem, as questões preliminares que os advogados levantaram lá para tentar, enfim, para tentar dizer que o cliente é inocente ou para pedir uma redução das penas, elas já foram enfrentadas em outras fases desse julgamento. Por exemplo, lá quando houve as oitivas das testemunhas, né? Sim. Na aceitação da denúncia também. Então são temas tranquilos, acho que a coisa vai seguir direitinho. E no campo do futebol, como é que estamos? Então, Panuso, ontem teve a final da Copa do Nordeste, o Bahia colocou a mão na taça, Panuso, ganhou de 4-0 do Confiança, o Luciano Rodrigues abriu o placar, o William José fez 2-0, o Rodrigo Nestor fez o terceiro gol do Bahia e o Rezende finalizou, e o Ronald, aos 50 minutos, fez o gol de honra do Confiança, lembrando que o jogo de volta será sábado, dia 6/9, às 5h30 da tarde, e nisso, praticamente, o Bahia já está com a mão no pentacampeonato da Copa do Nordeste. Panuso. Pois é, agora lá na Bahia os jogos são tudo goleada, não tem um 0-0, 1-1, 2-1, é tudo de 4 para cima, Alex, é isso? Então, Panuso, essa Copa do Nordeste é um campeonato à parte do Campeonato Baiano, mas o time do Confiança é um time que está em divisões inferiores e o Bahia, como está na Série A, já era de se esperar, porém um placar de 4-1 na final é algo fora da realidade assim. Eu mesmo, se fosse torcedor do Bahia, já estaria comemorando. Então é um placar surreal que o Bahia conquistou ontem e praticamente já é campeão e já conquistou o seu pentacampeonato da Copa do Nordeste, Panuso. Olha, só para lembrar, na última semana nós tivemos um 8-0, não foi isso? 8-0 do Flamengo contra o Vitória. Exatamente. Depois nós tivemos 6-1. 5-1, Mirassol contra o Bahia. Mirassol contra o Bahia. E agora esse placarzão de 4-1 aí do Vitória, né? Como é o nome do time? Confiança. Confiança. Parece que faltou confiança. Esse time que deu a vitória ao Bahia. Beleza, Alex. Mais alguma coisa sobre o futebol, não?
Então, Panuso, só para finalizar, hoje teremos o julgamento do caso do Bruno Henrique em relação às apostas esportivas. Está marcado no STJD lá do Rio de Janeiro. Lembrando que o Bruno Henrique, se for comprovado essa manipulação, essa participação dele, pode pegar um gancho de até 2 anos fora multa. Então, é aguardar e se tiver mais novidades, amanhã eu trago no Desperta esse desenrolado julgamento, tá, Panuso? Você conhece detalhes dessa história, não? Desse Bruno Henrique? Eu conheço que teve uma relação entre os primos, tios, familiares do Bruno Henrique, que ele falou que ia tomar um cartão no jogo, que seria o terceiro cartão que tiraria ele da próxima partida. E nisso começou a investigação e ele foi denunciado e nesse julgamento vão definir se vai ter punições para ele, alguma multa, coisa do gênero. Amanhã eu trago mais informações detalhadas, tá, Panuso? Tá bom, então, mas é mais do mesmo, né? Sempre isso, é família, amigos, essa coisa toda, né? Sim, eu quero Pessoal ver aí se... Ah. Eu gostaria de ver se ele, como é um jogador que tem nome aqui no futebol brasileiro, se vai ter alguma punição ou se vão passar a mão na cabeça dele e não vai ter nenhuma punição porque ele defende o Flamengo e é um jogador de renome aqui no futebol brasileiro, Panuso. Tá bom, beleza, vamos esperar, né? Sim, vamos nessa, Panuso. Vamos nessa. Gente, vou apresentar para vocês agora a meteorologia. Acabei de pegar aqui, logo nós vamos falar do julgamento de ontem, que é a notícia que eu sei que você está esperando, tá bom? Hoje nós teremos aqui, é um dia praticamente igual ao de ontem, mas nós temos aqui uma novidade. Olha, aquela área em amarelo aqui que tomava praticamente todo o centro-oeste brasileiro, subia pelo nordeste ontem, de baixa umidade, hoje está menor, está reduzida a isso aqui, olha. Tá vendo só? E lá no nordeste brasileiro, né, cujo litoral continua sujeito a muitas chuvas já há meses, né, agora também muda a previsão, olha. No interior da Bahia vai ter vendaval. É preciso dizer que o interior da Bahia é uma região onde venta muito, né? Lá estão concentradas usinas eólicas, essa coisa toda, mas hoje a previsão é de vendaval. Vamos ver a quanto vão os ventos aqui no site do INMET. Olha só, rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora, baixo risco de queda de galhos e árvores. Portanto, não é nada muito importante não, tá? E aqui está o mapa para você. Esta a região aqui abrangida, olha. O interior da Bahia, do centro ao norte, o oeste de Pernambuco e da Paraíba e o sudoeste de Natal, também no Ceará, o sul do Ceará sujeito a esses ventos e no Piauí, o sudeste do Piauí, região de Picos, sujeita a vendavais, tá bom? Então, beleza, vamos voltar aqui para o mapa da previsão nacional, porque nós temos também no Rio Grande do Sul hoje, né, e em Santa Catarina, em parte do Paraná, concentração dos efeitos de uma nova frente fria subindo por aí. Tempestade aqui no sul do Rio Grande do Sul, é o que nos avisa o INMET, portanto, o pessoal lá de Porto Alegre para o sul, fique atento durante o dia de hoje, né? Nós temos aqui, olha, outro alerta de tempestade, com declínio da temperatura no norte do Rio Grande do Sul. Está aqui, olha, e teremos também, que tem mais um alerta de tempestade, um alerta amarelo, sobre o estado de Santa Catarina e o sul do Paraná. Então, é essa a previsão do tempo para hoje, tá? E se você que mora em São Paulo estava esperando um fim de semana bom, acho bom você tirar seu cavalinho da chuva por causa dessa frente fria que vem subindo aí, tá? Eu adoro tempo bom aqui, tempo ensolarado, porque essa história de falar tempo bom também é relativo, né? Para quem está plantando alguma coisa, não é o caso agora, porque nós estamos longe do período da safra no Brasil já, mas os agricultores acham que tempo bom é o tempo que chove, né? A não ser que eles estejam colhendo, que não gostam muito de chuva. É isso, olha, só resta falar que lá no norte do Brasil a previsão é a mesma de sempre, mas agora chuva sobre o estado do Acre, né? Nos afluentes lá do Rio Madeira, estava precisando disso mesmo, olha, no Acre, em Rondônia. Então essa região começa a repor aí a calha dos rios, né? Vamos nessa, gente, vamos para as notícias então? São 7h09. Olha, eu vou trazer para vocês aqui a capa do nosso site, do iclnoticias.com.br, e a manchete principal de todos os jornais do Brasil hoje, tá? O Banco Central rejeitou a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, né? Uma negociação super esquisita que já vinha se desenrolando há meses, sob a suspeição de todo mundo, porque é um banco estatal prestando uma espécie de socorro a uma instituição privada muito ousada, porém em situação periclitante, né? O negócio agora foi brecado pelo Banco Central. Alguém mostrou aí que tinha juízo nessa história toda, porque essa história vem se arrastando faz meses, né? Outra coisa, olha só, o governador de São Paulo entrou na mira do Supremo Tribunal Federal. O Rui Falcão
pediu a retenção do passaporte e acusou o governador de obstrução de justiça. Já já a gente vai ver o que é isso, tá bom? Ao mesmo tempo, as negociações sobre a tramitação do projeto de anistia continuam, né? Essa é uma espada de Damocles pairando sobre o Congresso Nacional, e com essa rearticulação política e a entrada em campo do Tarcísio para defender pessoalmente essa pauta, isso parece ter ganhado um empuxo nos últimos dias e obviamente que essa pressão, que seria uma pressão hoje já da maioria dos parlamentares, da maioria dos deputados, ela pesa sobre Hugo Mota, que está tentando fazer uma composição ali de forças, né, para saber que destino terá essa proposta de anistia. Muito provavelmente ela será votada. E o script, não se sabe ainda exatamente o momento da votação, mas o script já está pronto, né? Os partidos do centro e da extrema-direita, eles dizem que já tem mais de 300 assinaturas. Pelo menos 257 eles têm apoios aí considerados certos, né? Portanto, é o número necessário para que essa proposta passe pela Câmara. Significa que vai entrar em vigor no Brasil? Não significa. Mas há outras negociações acontecendo nesse momento que envolvem, por exemplo, a concessão de anistia. A questão agora é saber quem é que vai ser anistiado, tá? Esse aqui é o imbróglio todo. Sabe, será que a anistia é boa só para os participantes da bagunça lá em Brasília do 8 de janeiro? Será que ela é boa só para o Bolsonaro? Quem é que vai merecer esse privilégio? É o que o Brasil vai começar a discutir a partir de agora, tá bom? O que mais nós temos aqui? O julgamento do golpe, né? Ontem foi um dia de defesa técnica e aqui a coluna da Eliana aqui no site do ICL está nos dizendo que todo mundo soltou a mão de todo mundo. E é verdade, ontem foi um dia de defesas muito boas, né? Uma participação muito representativa dos advogados ontem, e um deles que deu um show na tribuna, se chama Andrew, era o defensor do general Paulo Sérgio, e ele, enfim, citou de Humpty Dumpty, enfim, citou lá escritores clássicos, artistas, né? Artistas plásticos, Van Gogh, fez uma confusão danada lá com nomes e acabou dando uma patada no Bolsonaro, porque afirmou que o cliente dele, que era ministro da Defesa ao tempo do governo Bolsonaro, tentou demover o presidente da República e os demais, né, da aplicação do golpe de Estado. Então isso complica muito a situação daqueles que estavam na alça de mira. E pode ser que tenha ajudado muito o ex-ministro da Defesa. Nós vamos falar bastante sobre isso daqui, tá bom? Lula pediu ao Alcolumbre e à União Brasil que o partido reveja o apoio à anistia para Bolsonaro. E olha, os cofres lá do Planalto foram abertos, tá? Foram bilhões em emendas parlamentares que o governo soltou, mas existe um movimento de insurreição já visando 2026 lá nessa base infiel de sustentação que passa pelo Progressista, que passa pela União Brasil, que passa por partidos de centro, que parecem mesmo dispostos a desembarcar do governo Lula. E o Alan dos Santos colocou um dos ex-assessores do ministro Alexandre de Moraes para falar lá no Senado, né? E nós vamos falar sobre isso também. É um jogo estranho, né, que envolve chantagem. Esse ex-assessor mesmo chama Talhaferro. Esse sujeito tentou ganhar os holofotes nos últimos dias, não conseguiu nada, mas está incomodando ali, né? Ele que foi demitido, por quê? Porque bateu na mulher, é um agressor de mulheres. Depois de ser demitido, ficou irado, tem uma ira irracional contra o ex-chefe dele, o ministro Alexandre de Moraes, e tem soltado certas inconfidências aí, que por enquanto não ganharam corpo, né? Mas servem para fazer barulho aí no Brasil, tá bom? Então vamos começar com a informação do BRB. Você que quer a informação do julgamento vai esperar um pouquinho mais, já já a gente vai tocar nesse assunto. Vamos falar sobre esse negócio estranho que agora o Banco Central barrou definitivamente, né? O Banco Central não permitiu que fosse avante. Reportagem da Agência Brasil, portanto é de um órgão oficial do governo, e ela diz o seguinte: o Banco Central decidiu rejeitar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, que estava em análise pela instituição desde março e que era a última etapa regulatória necessária para que essa operação seguisse adiante. A decisão sobre o veto foi informada na noite de ontem em um comunicado de fato relevante ao BRB
do BRB a investidores. O Banco Central não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. O que diz o fato relevante? O BRB, Banco de Brasília, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi informado pelo Banco Central sobre o indeferimento do requerimento protocolado em 28 de março de 2025, referente à aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master S.A. O BRB apresentou a solicitação de acesso à íntegra da decisão com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis, informou o Banco de Brasília, que é estatal, em um comunicado. Prossegue aqui o fato relevante. O BRB reitera seu posicionamento de que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, para os clientes, o Distrito Federal e o sistema financeiro nacional, e manterá os acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relevantes nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis. Há pouco mais de 10 dias, diz aqui a matéria, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, havia sancionado uma lei distrital aprovada pela Câmara, que é a Assembleia Legislativa lá do Distrito Federal, por exigência judicial, para autorizar o BRB a adquirir esses 49% das ações ordinárias e os 100% das preferenciais do Banco Master S.A. O objetivo seria ampliar a presença do BRB no mercado e fortalecer sua atuação no setor financeiro. Desde o anúncio do negócio há 6 meses, as ações do BRB valorizaram cerca de 23% na Bolsa de Valores. Agora, esse negócio, desde o começo, cheira mal, tá, gente? Ele tem um cheiro de corrupção que é uma coisa impressionante, né? É um banco estatal prestando socorro a uma instituição privada que está em dificuldades, né? E, por isso, nós temos nessa reportagem esse intertítulo que você vai ver aí na sua tela, negócio polêmico. Também, desde que o BRB anunciou a intenção de comprar o Banco Master por 2 bilhões, esse negócio foi considerado polêmico. Isso porque o Master tem uma política considerada agressiva demais pelo mercado para captar recursos e oferece rendimentos de até 140% dos CDIs, né, os certificados de depósitos interbancários, a quem compra os papéis da instituição financeira, que são bastante superiores às taxas médias que são oferecidas por bancos pequenos, que giram em torno de 110% do CDI. Sem ter publicado o balanço de dezembro do ano passado, o Master está enfrentando desconfiança do mercado financeiro. Recentemente, essa instituição tentou uma emissão de títulos em dólares, só que não conseguiu captar os recursos. Operações do banco com precatórios, com títulos da dívida de governos, com sentença judicial definitiva, também aumentaram a dívida as dúvidas, aliás, sobre a situação financeira da instituição. Recentemente, o BTG Pactual ofereceu apenas R$1. O BRB está pagando 2 bilhões, tá? Para assumir o controle do Master e o passivo também da instituição financeira. Essas dívidas seriam cobertas com recursos do FGTS, né, o fundo garantidor do FGTS, que cobre investimentos de até R$250 mil por pessoa física ou jurídica em cada uma das instituições financeiras. Só que a falta de acordo com os bancos que aportam recursos no fundo garantidor do FGTS acabou impedindo o negócio de ir adiante. Agora, entre o mundo da política, a situação é bem diferente, né? A reportagem aqui também tangencia o assunto. A senadora Leila do Vôlei, do PDT do Distrito Federal, comemorou a decisão, né, de impedir o negócio nas redes sociais. O que ela falou? Finalmente o bom senso. O Banco Central rejeitou a compra bilionária do Banco Master pelo BRB. Um banco em crise e com suspeita de ligação com o crime organizado não pode ser salvo com dinheiro público enquanto faltam saúde, educação, transporte e segurança para os brasilienses. Chega de aventuras financeiras, disse ela, com dinheiro da população do Distrito Federal. Outro deputado distrital, esse se chama Fábio Félix, também elogiou a iniciativa do BC. O Banco Central, segundo ele, acaba de rejeitar a compra do Master pelo BRB, derrota histórica do governador Ibanez e uma grande vitória da luta da sociedade em defesa do patrimônio público da nossa cidade. Portanto, não faltou quem comemorasse essa trava do Banco Central a esse negócio para lá de suspeito, né? E olha, eu vou mostrar aqui para vocês, porque este assunto está na capa de todos os jornais hoje, especialmente dos jornais de economia. Olha só, aqui está no Valor Econômico, olha.
Deixa eu tirar isso daqui. Hoje você vai perceber aí que tem uma diferença nessa tela. Eu mudei o browser aqui, o navegador, que eu uso para alinhar as páginas que eu vou destacar aqui na cobertura, e nós não vamos ter mais esses anúncios que ficam incomodando, tá? Gostei muito, sugestão do Antônio Farinati, que está funcionando muito bem aqui. Talvez isso nos coloque algumas travas aqui ao longo do programa, mas até agora está funcionando muito bem. Se você quer saber como chama esse navegador que bloqueia os anúncios, até te deixa rodar o YouTube, por exemplo, sem exibição de anúncios para quem não faz assinatura. É Brave, tá? Brave, de bravo, B-R-A-V-S. Se quiser baixar aí, eu estou gostando muito da ferramenta. Mas está aqui a matéria no Valor Econômico. Tem até um editorial aqui, olha, dizendo que interferência na autonomia do Banco Central ameaça o interesse nacional enfim, está aqui a matéria. Tem outros sites de economia das corretoras de valores, né, que estão destacando essa história do BRB, tá bom? Gente, olha, outra notícia aqui, outra derrota, dessa vez do governo do estado de São Paulo. Todo mundo sabe que o governo do Tarcísio é o governo da violência, né? Um governo que empoderou a pior política de segurança pública, colocou um homem que tem 16 assassinatos nas costas e é tão violento que foi expulso da rota por excesso de mortes, que é o secretário Derrite. Esse homem está cuidando da segurança pública e o que faz com que o governo de São Paulo sofra revés. Embora a população paulista, né, que é muito conservadora, apoie ações de violência. Se a gente quer ver extermínio, quer ver, enfim, todo tipo de distorção aí, feita em nome da segurança das pessoas, né? Mas olha só a manchete que nós temos aqui, olha. Uma decisão liminar reconheceu a responsabilidade do Estado de São Paulo pela morte de uma pessoa assassinada pela polícia. E aí uma juíza mandou o governo de São Paulo pagar o traslado do corpo desse que era um morador de rua, né? Vou ler para vocês aqui, matéria da Folha Press, assinada pelo Lucas Lacerda, no site do ICL. O Estado de São Paulo vai ter que pagar o traslado do corpo de Jefferson Souza Santos, um morador de rua morto a tiro de fuzil, depois de rendido. A imagem desse assassinato aqui, aliás, é chocante, né? Os policiais chegam, rendem a pessoa, ele não reage, coloca as mãos na cabeça e logo ele é assassinado diante da câmera de um dos policiais, tampada pelas mãos, né, e cai morto na calçada sem fazer nada, E é disso que trata essa reportagem, do traslado do corpo. Para onde é que esse corpo vai? Vai para Craíbas, em Alagoas. Morreu no dia 13 de junho. Foi uma decisão liminar, uma decisão provisória da juíza Renata Yuri Takahara Koga, da 11ª Vara da Fazenda Pública, datada de 29 de agosto. No texto, a magistrada reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado no caso, que deverá reparar o dano pela morte, incluindo o pagamento das despesas com o funeral e o transporte do corpo desse jovem que estava em situação de rua. A ação foi movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O que disse a juíza no seu despacho? Entendo que há elementos suficientes para a configuração da suposta responsabilidade civil estatal na ação do agente público, no dano e no nexo causal entre eles, a ensejar o dever de reparar o dano, diz o trecho da decisão. Procurada, a gestão Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não respondeu se vai ou não recorrer dessa decisão. Só falta, né? Só falta. Acontece que, como eles não ligam muito para nenhum aspecto humano da coisa, é até capaz de recorrerem, né, uma situação de tanta miséria, assim, de miséria humana mesmo, né, no tratamento desairoso, violento que o Estado dispensa à sua população mais vulnerável, né, e na maneira violenta como trata as pessoas, né. A informação aqui no nosso site dá conta de que 2 policiais militares foram presos pela corregedoria após terem matado o Jefferson, o garoto que tinha 23 anos de idade. O porta-voz da Polícia Militar, Coronel Emerson Maceira, afirmou que os agentes mataram o homem mesmo depois de ele se render. Segundo o relato do tenente Alan Wallace Santos Moreira e do soldado Danilo Guerin, que foram denunciados por homicídio doloso, a vítima teria tentado pegar a arma de um deles, o que obviamente é mentira. As imagens registram cada segundo dessa cena. A versão relatada por eles no boletim de ocorrência, no entanto, foi desmentida, como eu disse, por imagens de câmeras corporais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou
que os policiais seguem presos no presídio Romão Gomes, enquanto a Corregedoria conduz o inquérito policial militar. Abre aspas aqui para a manifestação da Secretaria de Segurança Pública. A corporação reafirma que não tolera excessos ou desvios e que os agentes responderão nas esferas disciplinares e judiciais, né? E aqui nós temos, olha, a foto do rapaz rendido, né? As mãos na nuca, e nesta posição ele foi agredido por esse jagunço da Polícia Militar de São Paulo, que acabou com a vida dele por nada, por puro sadismo mesmo, que é hoje talvez o sentimento infundido na tropa, né? Que aumentou o índice de violência no estado de São Paulo no último ano em mais de 60%. 61% a mais de mortes violentas praticadas por essa milícia sangrenta do governador Tarcísio de Freitas, tá bom? Vamos para mais uma manchete aqui no site do ICL. Outra derrota do Tarcísio. Hoje é dia, hein, Tarcísio? Desde que ele botou aquele bonezinho do MAGA, as coisas não param de acontecer na vida deste homem. Tribunal de Contas suspendeu a contratação de policiais militares para compor os quadros das escolas cívico-militares do Tarcísio. Quarta vez que uma medida interrompe a implementação do programa em São Paulo, né? Vamos ver do que é que trata isso aqui. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a contratação de policiais militares aposentados para atuar em escolas cívico-militares do Estado de São Paulo. É a quarta decisão, né, incluindo as judiciais, que interrompe a implementação desse programa do governador Tarcísio Freitas do Republicanos. A medida foi tomada em uma sessão nesta quarta-feira e atende a um pedido de políticos do PSOL que questionavam o processo de seleção dos agentes. O conselheiro relator Renato Martins Costa determinou a imediata suspensão de todos os processos de seleção de pessoal para o programa, o que inclui o chamamento daqueles que já foram selecionados e também as atividades de treinamento desses agentes. Olha aqui, ó, o governador, este que está aqui, para você que não é daqui de São Paulo, à direita dele é o secretário Guilherme Derrite. Esse homem foi expulso da rota porque matou demais, tá? E na condição de secretário de Segurança Pública continua matando. E por isso, como a matança é algo que sensibiliza e atrai uma parte da opinião pública, né? Como as moscas em torno da carniça, esse homem está cotado para disputar uma vaga ao Senado pelo estado de São Paulo, justamente por ser um truculento e violento, e um homem que manda a polícia matar indiscriminadamente. Procurado, a Secretaria Estadual de Educação não respondeu até a publicação. Ele também determinou que a Secretaria Estadual de Educação envie informações sobre a contratação dos agentes. A representação da deputada Luciene Cavalcante, do deputado estadual Carlos Gianazzi e do vereador Celso Gianazzi defende que o edital de contratação dos policiais é ilegal e inconstitucional porque prevê despesas com pessoal que não estavam previstas na lei do orçamento do ano. E informam também que o edital da seleção desrespeita o princípio da impessoalidade por contratação sem concurso público para cargos em comissão e não temporários, além de ferir o princípio da isonomia funcional e o acúmulo de remunerações. Vamos falar sobre a conspiração dos traidores da pátria lá nos Estados Unidos, né, que continuam conspirando. Ontem, no julgamento da trama golpista, a palavra intentona foi pronunciada mais uma vez, né? E as articulações dessa gente não param. Eles são poucos, mas eles têm conseguido um sucesso relativo lá fora, bloqueando, por exemplo, né, qualquer tentativa de negociação do governo brasileiro com o governo norte-americano em torno, por exemplo, do tarifaço de Trump, né? Ontem foi mais um dia de fracasso nessas tentativas. Um grupo de empresários poderosos do Brasil tentou falar lá com o chefe do Tesouro americano, né, o secretário Landau, e esse secretário falou que eles deveriam fazer lobby não lá nos Estados Unidos, mas aqui em Brasília, né, para mudar as regras do jogo, em mais uma vinculação clara e evidente entre o que pretende Donald Trump e o que pretende esse grupo político aqui no exercício claro de uma chantagem sem precedentes na história do Brasil. Mas vamos falar agora sobre o que fez o terrorista Alan dos Santos, que é um dos chefes dessa milícia bolsonarista que atua a partir dos Estados Unidos. A nossa manchete aqui informa que ele agiu para que um ex-assessor de Moraes
falasse no Senado durante o julgamento no STF. O Alan dos Santos está foragido lá nos Estados Unidos, tá? Está devendo à justiça aqui no Brasil e não pode voltar para cá, a menos que haja, né, a aprovação dessa tal anistia aí que está sendo tramada no Congresso Nacional. Vamos lá, a matéria é da agência pública e é assinada por Ethel Rudnitsky. E eu vou ler para vocês aqui um trechinho da matéria. Enquanto ocorria o primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 políticos e militares por envolvimento na tentativa de golpe lá no STF, né, o Senado ouviu o depoimento de Eduardo Talhaferro. Quem é o Eduardo Talhaferro? É ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE e essa oitiva aconteceu em uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, que é o ninho da serpente bolsonarista lá no Congresso. A agência pública apurou que o blogueiro foragido Alan dos Santos, que está atualmente nos Estados Unidos, estava por trás da convocação de Talhaferro pelos senadores. A agência pública mostrou que a estratégia dos senadores, capitaneada pelo filho de Jair, o senador Flávio Bolsonaro, que é o presidente da Comissão de Segurança, era questionar o julgamento do Supremo e ajudar a criar conteúdos para engajar nas redes sociais durante a semana. Enquanto o ministro Alexandre de Moraes reforçava que as ações contra os réus seguiriam o rito do devido processo legal e eram respaldadas por provas, de um outro lado, esse ex-assessor alegava, através de conversas vazadas do celular, que o ministro teria forjado relatórios para justificar operações e prisões de aliados do ex-presidente. A ação também utilizou o relatório da organização Civilization Works, criada pelo jornalista Michael o sobrenome dele é terrível de falar, Schellenberger, que falou com os mesmos senadores em agosto deste ano e defendeu a anistia bolsonarista. Todos os casos de 8 de janeiro não têm legitimidade, são nulos e têm que ser nulos e têm que ser anistiados, disse ele aos políticos. O depoimento desse Talhaferro foi transmitido quase que na íntegra pelo canal no qual o Alan dos Santos faz as suas lives, né? O canal se chama Revista Timeline, é uma alusão ao grupo Time Life, que durante os anos 60, ditadura militar no Brasil, atuou ativamente em prol dos golpistas militares brasileiros, né? Então, o que é que diz aqui essa revista Timeline? Fui eu quem colocou Eduardo Talhaferro em contato com o Senado, disse durante a live. Durante a conversa, o Talhaferro expôs o número de telefone do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o que é proibido pela legislação brasileira. Desde o final de julho, quando foi anunciada a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, esse tal Talhaferro tem feito aparições nos canais do Alan dos Santos. Em uma delas, o ex-assessor revelou, ou disse pelo menos, ameaçou, né, revelar mais informações sigilosas do gabinete de Moraes no TSE. Ameaça que fez com que a Procuradoria-Geral da República apresentasse uma denúncia contra esse ex-servidor. Ele também responde por violação do sigilo funcional com dano à administração pública e na terça-feira, anteontem, dia 2 de setembro, ele teve o canal do YouTube banido que ele atribuiu às investigações de Moraes. Os eventos dividiram a atenção e a opinião de bolsonaristas e aqui algumas declarações em consequência disso, né? Não sei de quem foi a brilhante ideia de convocar o Talhaferro hoje para um depoimento bombástico em meio ao julgamento mais importante do país. Nem sei por que o próprio resolveu fazer essas revelações hoje. Tem gente que até tem uma boa intenção, mas carece de estratégia, criticou o jornalista Paulo Figueiredo, que tem atuado junto ao deputado Jair Bolsonaro nos Estados Unidos por sanções contra Moraes. Bom, gente, sobre isso aqui, preciso dizer para vocês que o Talhaferro é um sujeito que espanca mulheres, tá? Ele foi demitido por essa razão e desde então move essa cruzada aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha, já são 7h30, eu sei que você está esperando a gente falar aqui sobre o julgamento, então é sobre exatamente isso que nós vamos falar agora. Ontem fizeram sustentações orais os advogados dos últimos 4 réus. Foram 5 advogados porque o Paulo Bueno e o Celso Vilardi dividiram a hora que tinham direito para fazer a sustentação oral. Aliás, nem precisava, porque eles só repetiram os argumentos, foi uma questão mesmo de distribuir ali a vaidade de ambos, né, numa tribuna tão importante quanto essa do Supremo Tribunal Federal,
que dá tanta proeminência e tanta visibilidade a quem está por ali, né? Vou falar sobre tudo isso. Eu, particularmente, vi com muito interesse a ação de um advogado, que é um dos mais novos da turma, chamado Matheus Milanês. Você vai se lembrar desse advogado. É aquele que, durante a fase da oitiva das testemunhas, pediu para o ministro Alexandre de Moraes, para o ministro Cristiano Zanin, para iniciarem mais tarde a sessão das turmas, porque ele ia ficar com fome, não tinha jantado direito na véspera, pediu para ser mais tarde. Mas ele fez uma participação ontem muito boa. Ele levou mais de 100 slides para demonstrar, para rebater ali tecnicamente, as acusações que pairam contra o cliente dele, que é o general Paulo Sérgio, que foi o ex-ministro da Defesa, né? E é justamente por ele que eu vou começar a mostrar aqui os trechos, né, do que foi dito ali, reproduzindo aqui as falas, trechos das falas desses deputados, desses advogados. E o Matheus Milanês, um dos focos dele foi... Ele falou sobre muita coisa, falou que não teve tempo direito, que era documento demais, enfim, falou da delação premiada, mas não se preocupou muito com isso, não. O que ele quis mesmo foi afastar o cliente dele do foco das denúncias, né? E tentar fazer com que pelo menos a pena seja reduzida, se não houver possibilidade de absolvição. Mas ele disse, com outras palavras, não disse exatamente com isso que eu vou dizer, que as denúncias contra o cliente dele não passam... Eu falei errado, viu? É general Heleno, tá? O cliente dele é o general Heleno, não é o general Paulo Sérgio. Ele falou que tudo que existe contra o general Heleno não passa de puro blá, blá, blá. Vamos ver um trechinho das falas dele. Excelência, se tratava de uma reunião ministerial, onde com todas as vênias a dosagem de palavras não era necessária. Eu indago a vossas excelências se numa reunião fechada, vossas excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas, e aqui, na verdade, falas de certo ponto até republicanas, após as eleições não tem discussão. Após as eleições não tem o que falar. Até o próprio presidente Bolsonaro falava isso. Quem ganhou a maioria dos votos leva. O que se passa nesse ponto? Era sabido que havia, e será explicitado por essa defesa técnica mais à frente, uma crise institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Então, esta fala do general Heleno numa reunião ministerial vem no sentido de algo tem que ser feito. Nós temos que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer? O que pode ser discutido? O que pode ser tratado? Porque depois que se passarem as eleições, não tem como. Não existe você tentar fazer alguma coisa depois do resultado das urnas. E aqui é muito curioso, porque como termina essa reunião? O presidente Bolsonaro fala, senhores, sem cortar, muito obrigado a todos, porque senão não termina. Espera lá. É assim que termina uma reunião que tinha como objetivo preparar os atos do dia 8? Quais foram as ordens e orientações para iniciar planejamentos efetivos com vistas a essa suposta ruptura? Eu continuo. Em particular, em relação ao general Heleno, o que ficou acordado nessa reunião para que o GSI executasse nos próximos meses? Foi realizada alguma outra reunião ministerial para que os presentes na reunião anterior apresentassem as atividades determinadas desse 5 de julho de 22? E alguma prova foi levantada no sentido de que o general Heleno determinou alguma ação do GSI? Nada, excelências. Essa reunião, com todo respeito aqui à ministra Carmen Lúcia, mas aos mineiros que me têm muito no coração, pois sou de São Paulo, seria um toró de parpite na minha terra. Então, assim, se foram falas, o que ficou proposto? O que foi feito? Do que foi retirado? Quais foram os empreendimentos realizados a partir dessa reunião ministerial? Nada, excelências. Nada foi tirado daí. E em específico ao general Heleno, de quem estou falando aqui, não há nenhuma prova. E pelo contrário, nessa sustentação oral, a defesa técnica vai trazer provas de que nada disso foi ventilado no GSI. Pois é, e tinha também a explicação pendente aí sobre uma agenda do general Heleno que foi apreendida, com anotações que o Ministério Público considerou anotações golpistas. Mas o advogado disse que isso se tratava de um documento particular, que isso nunca foi apresentado a ninguém, que também não gerou nenhuma consequência. Ele nem se preocupou muito em negar que as coisas tenham acontecido, não foi isso, mas disse que elas não geraram consequência, né? Nessa mesma linha, seguiram também os advogados que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses, então, eles não se preocuparam em negar o óbvio, que houve sim uma articulação ali entre eles e cogitações sobre a aplicação
de medidas de exceção. Mas o que eles tentaram caracterizar é que isso não gerou nenhuma consequência institucional. Os advogados disseram, por exemplo, que seria necessário convocar o Conselho de Defesa e o Conselho da República antes de decretar o estado de sítio, o que está correto. Mas sobre o estado de defesa, que é outra possibilidade de instrumento de exceção previsto na Constituição, esse não exige a convocação prévia dos conselhos e tampouco exige autorização do Congresso. Então, passou-se por cima disso para se dizer só sobre as consequências durante o estado de sítio, tá? E vamos começar aqui no momento em que o doutor Celso Vilardi explica a minuta encontrada em cima da mesa de Bolsonaro no escritório do PL, tá? Esse é um dos argumentos principais da acusação contra o Bolsonaro e o seu envolvimento com a trama golpista, né? A aplicação dessa minuta. Ouçam a explicação dos advogados para tentar minimizar, mitigar a importância desse documento nas acusações contra o Bolsonaro. O Ministério Público sustentou na denúncia, na primeira sustentação oral do recebimento, nas alegações finais e aqui, que essa minuta foi encontrada na sede do PL, na mesa do presidente Bolsonaro. Na época, foi feita, inclusive, uma ata notarial do Dr. Paulo, enviando para o presidente a tal minuta do CID, encontrada no celular do CID. Se ele tivesse, me parece que ele não precisava receber aquilo. Mas há uma ata notarial. E chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos, voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandado para ele. Olha, gente, outro advogado que se sobressaiu. Daqui a pouquinho vocês voltam a ver o Celso Vilardi aqui, tá? Mas eu também notei ali, muita gente notou a presença de um advogado novo ali na tribuna. Ele não tinha experiência anterior e ele se chama Andrew, né? E esse sim defendia o general Paulo Sérgio. Ele teve uma atuação bastante interessante, pontuou a sua peroração lá, o seu discurso, né, com muitas citações de autores famosos, de juristas famosos, de pintores clássicos, coisa que os ministros gostam de ouvir, né? Então nós vamos ver agora esse advogado, doutor Andrew, fazendo a sua performance lá e abordando principalmente um dos emblemas dessa história toda, que é aquela acusação pela direita, né, dizendo que os generais eram melancias, né, e principalmente o comandante do Exército à época, o general Freire Gomes. Coloca para nós, por favor, Alex. Eminente ministro Fux, é muito apropriado que Vossa Excelência, com muita perspicácia, no interrogatório do eminente general Paulo Sérgio, Vossa Excelência até perguntou o que seria melancia, e ele soube responder. E por que soube responder? Porque também sofreu os ataques. Está aqui, nas redes sociais. Uma conta diz, esse aí não foi que botou na tora das Forças Armadas e daquele melancia inútil Paulo Sérgio Nogueira? Aqui, nas redes. Melancia por quê? Porque é verde por fora, uma alusão à farda, vermelho por dentro, uma alusão ao comunismo. Foi um estigma que o grupo de mídia do bolsonarismo tentou colar nos ministros militares que não aderiam ao golpe militar, né? Agora, esse mesmo advogado, doutor Andrew, fez, como eu falei, várias citações. Nós vamos mostrar um trecho dele aqui, citando, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, Humpty Dumpty e outras coisas, Van Gogh. Põe para nós, por favor, Alex. Eu lembro do Lewis Carroll, aquela famosa passagem do diálogo entre Alice e Humpty Dumpty. Diz Humpty Dumpty, aspas, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais, nem menos. A questão, e aqui é a sabedoria, a racionalidade, a lógica representada por Alice, a questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. É só isso. Ele é engraçado. Citou tanta gente famosa, lá pelas tantas citou a própria sogra. Diz que a sogra dele falou que as palavras são como punhais. E o ministro Flávio Dino interveio perguntando para ele se as palavras da sogra ou se a sogra falava sobre as palavras de outros, né? Mas o doutor Andrew acabou colocando o Bolsonaro numa fria. Por quê? Ao defender o seu cliente,
ele acabou, né, instado pela ministra Carmen Lúcia, dizendo que havia sim uma tentativa de subversão da ordem pública. Vamos ver esse trecho. Um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Quem defendeu o general Braga Neto foi um advogado que também está muito acostumado a atuar no Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, o José Luiz de Oliveira Lima, o famoso Juca. O Juca é um advogado muito competente e ontem ele ocupou a tribuna lá para, enfim, para basicamente afastar as preliminares, tentar fazer com que as preliminares, por exemplo, o tempo que a defesa teve para olhar os documentos, que eram muitos e eram de fato, foi insuficiente, né? E para tentar atacar a delação do Braga Neto. E é sobre esse tema que a gente vai ouvir a próxima fala aqui, essa agora então do Juca, o advogado do Braga Neto. Solta para nós, Alex. Ele faz este acordo às pressas, sem anuência do Ministério Público. Eu quero dizer que eu sou um defensor do acordo de colaboração premiada. Eu acho que é um exercício do direito de defesa. Fundamental. Mas ele tem que ser coerente, ele tem que ter provas do que se fala. Pois... Olha, no geral, todos ontem reclamaram dessa história toda, da falta de tempo e tentando sensibilizar os ministros para a necessidade de ter mais tempo para analisar o conteúdo probatório. Só que o Código de Processo Penal estabelece o prazo de 15 dias. Esse prazo foi cumprido, né? Mas os advogados disseram que não houve paridade de armas. Por quê? Porque o Ministério Público teria tido muito mais tempo para analisar essa montanha de documentos, né, do que tiveram as defesas. E o doutor Celso Vilardi começou falando sobre esse volume incrível de coisas. A rigor, havia mesmo um volume muito grande de material, mas os escritórios contratados, e o do Celso Vilardi foi um deles, cobraram uma fortuna em honorários justamente para dar essa estrutura aos seus clientes, né? Bolsonaro, por exemplo, teria pago entre 6 e 8 milhões em honorários, dinheiro proveniente daqueles PIX que deram a ele quase 20 milhões de reais. Vamos ouvir, então, a fala do doutor Celso Vilardi sobre esse volume de informações que ele quantificou em terabytes. Solta, Alex, por favor. O processo ainda estava em curso. E nós tínhamos um interesse especial em receber a prova do general Mário Fernandes. Por quê? Por conta do punhal verde e amarelo. Esse era o interesse da prova. E estamos recebendo material. E muito material. 70 teras. 70 teras. Quando nós estamos terminando a instrução, no dia 17 de maio, a gente recebe um e-mail dizendo que tinha uma falha na questão do arquivo do general Mário Fernandes. Está nos autos, eu fiz até a foto do e-mail que eu recebi da Polícia Federal. Já tinha acabado a instrução. As portas do interrogatório nós agravamos. É incrível ver a atuação de Celso Vilardi, né, a favor de um homem que é o principal acusado de ser o cabeça do golpe, que tinha merecido dele, durante o seu passado, né, críticas muito severas. Ele defende hoje o homem que ele criticou severamente, publicamente na internet e tudo mais, e o fez com uma ênfase incrível, né? O que faz a motivação desses advogados, né? Entre outras coisas, ele disse ontem que esse processo contra a trama golpista não passa de uma jabuticaba, em referência a algo que só acontece mesmo no Brasil. Por favor, Alex. Nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que, na verdade, alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo.
Viu só? Jabuticaba não existe em lugar nenhum do mundo, né? Existem coisas que há no Brasil hoje que não havia no nosso cantinho do mundo aqui, né? Por exemplo, militares sendo levados a julgamento por participação em golpe de Estado. É algo extremamente novo na nossa história e a gente espera mesmo que essa seja a última vez que isso se verificará, né? Países latino-americanos que tinham estrutura muito mais frágil do que a nossa estrutura cívica, né? Constituições mais ameaçadas do que a nossa, já conseguiram purgar isso. A Argentina, por exemplo, está 40 anos à nossa frente nesse aspecto, né? E agora eu vou voltar ao mesmo advogado que abriu essa série aqui, que é o Matheus Milanês, que eu falei que teve uma atuação destacada ontem lá na tribuna. Ele fez a defesa do general Heleno, e uma das coisas que ele tentou caracterizar ontem é que o general Heleno não era tão importante mais assim quanto as pessoas pensam que ele era, porque nos últimos 2 anos de governo, ele praticamente se afastou de Bolsonaro. É o que está nesta fala que você vai ver agora. Isso porque o general Heleno, isso é fato, numa convenção antes do presidente Bolsonaro assumir, ele assumiu publicamente reservas quanto à corrente majoritária do Congresso. E a partir da aproximação do presidente com essa corrente majoritária, o general perdeu, vamos assim dizer, espaço no dia a dia do presidente. Coitado do general Heleno, né? Estava largado lá no Palácio do Planalto, já não mandava mais em nada. Ele estava naquela fase que nem o garçom servia mais o cafezinho para ele, né? Retórica de advogados, né? Realmente ele acostou lá testemunhos de pessoas que diziam isso, que o general Heleno já não era mais o que tinha sido um dia. Mas eu preciso lembrar aqui que o general Heleno tem uma grande ascendência sobre Bolsonaro, sempre teve, isso também sobre as Forças Armadas, né? Também sobre as Forças Armadas. E um dos argumentos do Matheus Milanês em defesa do general Heleno foi justamente esse, de que ele não falou com ninguém sobre golpe de Estado, porque ele arrolou ali testemunhos de vários oficiais de alta patente e de autoridades do governo, dizendo que não conversaram com o general Heleno sobre golpe de Estado. Faltava, no entanto, explicar a agenda do general Heleno. E a explicação foi esta que você vai ver agora. Porque a Polícia Federal coloca figura 33, figura 34, como se fosse um encadeamento lógico de ideias. Olha que curioso. As páginas onde estão esse réu de diretrizes estratégicas e aquela questão de se o MJ acionar a AGU estão 100 páginas de distância uma da outra. Pai, mas tem vínculo, é óbvio. É óbvio? Com todas as vênias, mas se nós pegarmos um livro, começo e o fim, 100 páginas de distância, não tem noção, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, vamos falar agora sobre as repercussões políticas disso. Por quê? Porque os últimos dias acabaram assolando os demônios que defendem a anistia, principalmente o governador Tarcísio de Freitas, que se lançou em uma cruzada aí para tentar convencer o Centrão a cair de boca sobre o tema. Foi o que aconteceu. E temos aqui hoje algumas manchetes sobre isso, o que causa uma certa preocupação, porque o assunto parecia resolvido com a resistência do Hugo Mota na Câmara, mas parece que as muralhas de Constantinopla caíram, né? E a anistia vai mesmo ser votada lá em Brasília. E temos, inclusive, aí, olha, já uma perspectiva com relação ao que vai acontecer no Senado, né? Porque o Davi Alcolumbre disse que não votaria esse projeto, mas, diante da pressão, a coisa tende a mudar. E aí nós vamos saber depois qual vai ser a consequência prática disso. Será que o Supremo Tribunal Federal, que se empenhou tanto, né, na defesa da democracia, que teve tanta coragem cívica ao defender uma posição sensata, né, de culpar e criminalizar atos que visavam destruir a democracia brasileira, vai aceitar uma afronta desse tamanho do Congresso Nacional. De qualquer forma, é uma prerrogativa do Congresso e parece que o jogo de pressões agora está mais a favor daqueles que pleiteiam a anistia do que a capacidade de resistir a ela, principalmente no Centrão, né, onde convicção política e racionalidade não contam muito, né? Por isso nós temos essa manchete aí, olha. Lá no Senado, o Alcolumbre diz que já tem aval do Supremo Tribunal Federal para reduzir as penas aplicadas contra as pessoas que participaram das articulações do 8 de janeiro, né? Mas o Centrão, no entanto, não se contenta com isso. Não é só os bagrinhos que eles querem anistiar. Eles querem anistiar o Bolsonaro. Querem porque querem
o Bolsonaro livre. Partidos e Tarcísio pressionam Mota a pautar a proposta que tem reflexo nos três poderes e está vinculada à eleição de 2026. Vamos passar para a leitura disso aqui. Isso torna o ambiente da próxima eleição um tanto obscuro, né? Porque a gente não sabe exatamente quem é que vai estar lá na urna nessa altura do campeonato, se esse processo da anistia passar por lá. E vai haver um clima de absoluta imponderabilidade. Aquela história que o Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, falava: política é como nuvens. Quando você olha é uma coisa, quando você olha de novo, já é outra coisa diferente na paisagem. A matéria diz o seguinte: os 2 primeiros dias de julgamento da trama golpista coincidiram com a eclosão em Brasília de uma nova pressão pela anistia a Jair Bolsonaro, movimento com reflexo nos 3 poderes e vinculado às eleições de 2026. Enquanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirma à Folha que defende um texto que apenas reduza as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, sem a inclusão do andar de cima, líderes do Centrão e da oposição dizem não ver apoio a essa ideia nem no Senado e calculam já ter os votos suficientes para aprovar um amplo perdão a todos os envolvidos. Aí nós estamos falando da cúpula, Bolsonaro e os outros criminosos que articularam essa história toda. Perdão que, porém, manteria a inelegibilidade de Bolsonaro por condenações na Justiça Eleitoral, sacramentando a candidatura presidencial do governador Tarcísio de Freitas, que desembarcou nesta semana em Brasília para atuar na linha de frente da articulação pró-anistia. Em uma ala do Supremo, também a avaliação, e no governo Lula, essa avaliação era de que o caldo da anistia engrossou e que o Tarcísio busca chancelar de vez a candidatura presidencial, amarrando o Centrão a ele e dando uma resposta a bolsonaristas críticos ao nome dele. E por que esses bolsonaristas criticam o governador? Porque dizem que ele não se empenhou na defesa nem da anistia nem do Bolsonaro. A aprovação pelo Congresso do perdão, seja ele qual for, ainda dependeria de 2 fatores. A sanção de Lula, que pode vetar e certamente terá o veto derrubado caso a anistia seja aprovada, mas com palavra final do próprio Congresso, que por maioria dos seus integrantes pode derrubar os vetos presidenciais. E uma validação do próprio Supremo, que certamente seria provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade de uma medida como essa. E aqui eu lembro o caso daquele deputado Daniel, lá do Rio de Janeiro, aquele troglodita que quebrou a placa da Daniel Silveira, que foi indultado pelo Bolsonaro, mas depois a anistia a ele foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal, né, estabelecendo um precedente aí já para essa história da anistia ao Bolsonaro. Prossegue aqui o texto. De acordo com líderes do Centrão, há cerca de 300 votos na Câmara em prol de uma anistia mais ampla, que evite a prisão de Bolsonaro. O julgamento do ex-presidente de mais 7 réus termina na semana que vem, com uma expectativa de condenação. As penas máximas somadas podem resultar em mais de 40 anos de prisão. A pressão mais intensa parte do PP, do União Brasil e do Republicanos. Na noite desta terça-feira, Alcolumbre afirmou rejeitar uma anistia ampla e disse que vai apresentar e discutir um projeto de lei alternativo, né, que manteria o Bolsonaro fora do jogo eleitoral. Esse texto, há meses sob responsabilidade do presidente do Senado, do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria a simpatia de ministros do Supremo por não aliviar a situação de quem planejou ou financiou os atos golpistas, mas só que não saiu do papel justamente pela resistência do bolsonarismo, que quer porque quer incluir o perdão ao ex-presidente. Apesar de dizer não ver apoio majoritário ao texto de Alcolumbre, alguns integrantes de partidos de centro-direita e de direita dizem haver a possibilidade de acordo em torno de um meio termo, até para evitar o risco de que o presidente do Senado deixe de colocar em votação um eventual projeto chancelado pelos deputados. E esse meio termo também poderia resultar em um acordo político que envolvesse um compromisso tácito de pelo menos parte dos ministros do Supremo de que a Corte não derrubaria essa proposta. Portanto, o que o ambiente político diz, é que há uma negociação, algo que não está explicitado ainda, que não está claro, entre uma voz do Supremo, que seria a voz do ministro Gilmar Mendes, e vozes do Centrão, corporificadas aí por Rodrigo Pacheco e outras lideranças, tá bom? Gente, tem que encerrar aqui o programa. Quero chamar vocês uma vez mais, vou aqui para essa câmera aqui, para o nosso evento que está se aproximando, vai ser nos dias 19 e 20 de setembro. Anota aí na sua cadernetinha. É uma oportunidade de a gente se encontrar com vocês no auditório da Vibra aqui em São Paulo, tá?
para um encontro memorável e a gente espera que esse encontro tenha a sua participação. Os ingressos já estão à venda no despertar2025.com.br. Você vai aqui e garante o seu ingresso com condições excepcionais, tá? E vamos todos nos encontrar para que a gente possa se conhecer, discutir a situação do país e aprender muita coisa, porque a vocação aqui do ICL é informar e ensinar, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã, sexta-feira, para encerrar esta semana, uma das mais importantes da história da República. Tchau, obrigado pela audiência. Ano passado estava lotado, mais de 4.000 pessoas vibrando com Serginho Grosman, Renato Freitas, Fátima Bernardes, Mocotó, Bela Gil. Eu me arrepio só de lembrar. E esse ano, em 2025, a gente vai fazer um evento ainda maior. Nunca foi tão necessário reunir as pessoas, conversar sobre as mudanças que o mundo está passando. E a gente reuniu o maior conjunto de nomes para se apresentar nesse palco. A gente vai ter aqui, esse ano, o Miguel Nicoleles para falar de inteligência artificial, a Marina Silva para falar da questão do meio ambiente, Frei Beto, Leonardo Boff, a ativista Leida Guevara, filha de Che Guevara. A gente vai ter aqui também palestras com os nossos especialistas de marketing, de negócio, de redes sociais, falando sobre as transformações que estão acontecendo no acesso às redes, na comunicação. Vai ser espetacular. E a gente vai ter muita diversão também, com Margareth Menezes, com Leone e com vários outros artistas que novamente vão botar a casa para tremer, vão botar as pessoas para dançar, as pessoas vão se abraçar, vão abrir sorrisos tão raros hoje em dia e juntos a gente vai começar a revolução necessária aqui no Vibra São Paulo. Um momento que vai ficar guardado nas páginas da história desse país.